Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Repita comigo, porque o Senhor o abençoou. O 13 diz assim: o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os povos que os servos do seu pai haviam cavado na época do seu pai Abraão, os filisteus o haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, porque se tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, aonde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, que os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que o pai lhe dera. Os servos de Isaque cavavam no vale e encontravam lá um grande veio de água. Todavia, os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas também por causa desse se desentenderam, e por isso chamou de Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque subiu a Becerba. Naquela noite o Senhor apareceu e prometeu: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou ao Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaque cavaram outro poço. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque, trouxe consigo Azute, seu amigo pessoal, e Ficol, comandante do exército. Diante de Isaque, ele questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsares do vosso meio? Ao que ele respondeu: vimos com a clareza que o Senhor está contigo, por isso combinamos, façamos um juramento entre nós, queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não farás mal, como em nada te fizemos mal. Assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te trataremos bem e te despediremos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor tem te abençoado. Então Isaque lhe preparou um banquete, comeram e beberam. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã. A capacidade pessoal que tenho é insuficiente para poder, através de um sermão que não está escrito, vai vir da tua parte sobre a minha vida, eu poder alcançar a vida das pessoas. Mas é como o Senhor vai falar, eu sei que todos nós seremos abençoados, que estamos aqui na comunidade, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, quando assistirem esse culto gravado em uma das nossas mídias. Quero que o teu poder e a tua graça, Senhor, se estenda sobre as nossas vidas, ao ponto de nos fazer entender que essa palavra é a nossa regra de fé, é por ela que somos abençoados. Isso eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Neste momento, todo espírito maligno seja retirado do nosso meio. Os demônios que trazem importunação à nossa mente, demônios que trazem inquietação à nossa mente, para que consigamos ficar, meu Deus, concentrados na tua palavra. Pois, ao ouvirmos e praticarmos, a tua bênção será sobre nós. É isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você sabe que a nossa postura diante da palavra de Deus é muito importante, né? É muito importante, porque é de uma complexidade muito grande nós lermos a Bíblia e vermos as coisas que Deus faz, e muitas vezes essas coisas não acontecerem em nossas vidas. Geralmente nos traz frustração. Geralmente, quando as coisas não estão bem, nós tentamos procurar os defeitos.
E se nós não treinarmos muito a nossa mente para termos um senso crítico muito apurado, geralmente nós encontramos o defeito em outros. Nós encontramos defeito em situações, nós encontramos defeito em outras pessoas, nós encontramos defeito em um monte de coisa, menos em nós. Porque a autocrítica nos faz crescer na presença de Deus. A autocrítica vai nos fazer pensarmos como estamos fazendo as coisas. A autocrítica é muito importante para nós alcançarmos a excelência daquilo que nós fazemos. E a excelência daquilo que nós fazemos, ela é uma fração muito forte do cristianismo. Porque Jesus, tudo que fez, Jesus de Nazaré como homem, tudo que fez aqui na face da terra, ele fez com muito carinho, ele fez coisas muito bem feitas. Ele estava andando, mas estava com o radar dele aberto, olhando todas as coisas, fazendo exatamente o que o Pai dele havia pedido para vir fazer na face da terra. E muitas vezes falta-nos isso. Essa semana participamos lá na Igreja Batista de um seminário. Eu consegui ir quarta, quinta de manhã e quinta à noite, sexta à noite. Foi assim de grande valia, um seminário à excelência da dança, coisas. E fico muito feliz quando eu consigo participar assim de seminários, porque amplia a nossa visão no rumo certo das coisas de Deus, porque a palavra foi muito bem pregada, pastores altamente conhecedores muito da palavra de Deus, nos traz um ensinamento maravilhoso. E tudo isso nos faz refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. E essa reflexão, ela tem que ser diária na nossa vida. Essa reflexão, ela precisa ser apurada na nossa vida. Nós temos que adquirir hábitos bons, porque os ruins nós já temos. Eu quero que você entenda que pelo advento do pecado em nossas vidas, o que é ruim está inerente em nós. Paulo escreve, ele fala assim, cara, aquilo que eu não poderia fazer, eu faço com tanta facilidade, e o bem que eu poderia produzir, isso me causa uma dificuldade de fazer, que tem dia que ele se perguntava assim, como que eu pude fazer coisas ruins a partir do momento em que nós não nos ligarmos no que nós estamos fazendo e para que nós estamos na face da terra. E uma coisa que eu tenho percebido muito forte, Satanás ele tem tirado de nossas mentes, com todas as circunstâncias malignas que nos cercam, o propósito do que nós fazemos na face da terra. E nós não podemos perder que o nosso propósito é a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar passar em nenhum dia da nossa vida que a nossa grande missão aqui na face da terra não é fazermos o bem para nós mesmos, mas é fazer o bem para os outros, porque a questão do Evangelho, é uma crítica resumida, é o seguinte, você só pode receber aquilo que você planta. A palavra de Deus é muito certa quanto a isso, que, aliás, em Gálatas, capítulo 6, fala, de Deus não se zomba. Quer dizer, não adianta você tirar Deus de tonto, ou querer enganar a Deus como nós enganamos pessoas, Porque pessoas são facilmente enganadas. Mas Deus ninguém engana. E a palavra é clara, Paulo escreve, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, o homem vai colher. E nessa lida, quando nós não fazemos uma autocrítica séria sobre a nossa vida, nós começamos a enveredar por situações em que nós queremos cobrar aquilo que nós não temos direito. Por exemplo, acontece alguma coisa de ruim lá no serviço, por exemplo, esse tempo de crise, que nós estamos vivendo. É uma crise mais moral do que qualquer coisa, Eu acho que, diferente das outras crises que o Brasil passou, em 2008 teve uma crise financeira, que atingiu o mundo inteiro, e o governo brasileiro conseguiu maquiar algumas coisas que agora estão estourando tudo. Mas hoje a crise moral eu acho que ataca mais, O país está sem credibilidade e isso vai influenciando a nossa mente. Se nós não começarmos a prestar atenção no poder da palavra de Deus, a gente acaba se influenciando, se entristecendo com tudo isso que está acontecendo. E muitas vezes pensamos até que não tem mais jeito. Mas eu só quero te lembrar de uma coisa, você que é filho do Deus eterno, e foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se batizou por imersão nas águas, participa da ceia todo mês, professa que Jesus Cristo é o teu Salvador, descansa, porque quem cuida da nossa vida é o Senhor.
E Deus, para cuidar da nossa vida, não exige sacrifício, exige apenas obediência. E é essa tal de obediência que é o detalhe que muitas vezes não consegue engrenar na nossa vida. A obediência, ela é uma palavra que ela tem que ser criteriosamente analisada para nós pormos em prática todos os dias. E a obediência é uma coisa que vai trazer a bênção. Aliás, a palavra de Deus sempre falou disso. Muitas vezes teve reis, como Saul, tentou fazer as coisas. E Deus queria dar uma vitória para ele e mandou ele lá e fazer uma coisa. Ele foi lá e fez outra coisa. Aí quando chega, a gente sempre quer dar uma desculpa. A desculpa é uma praga maligna na nossa vida. Aliás, a desculpa já começou entrando junto com o pecado lá no Éden. E depois disso veio sempre dando-se uma desculpa. Mas Deus fala para Samuel, não se preocupe, a obediência é que traz a bênção sobre a tua vida. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E no contexto inteiro da palavra de Deus, quando você vê o Velho Testamento como a sombra das coisas que iriam acontecer quando Cristo se manifestou, a gente tem que usar a inteligência. Você não pode se render apenas à fala de pessoas sem o contexto da palavra. Porque senão vocês vão ficando escravos dos homens. E Deus não tem escravos. Aliás, fala Paulo que Deus nos chama como amigo. Ele não quer ter como servos. Tanto é a intimidade que Deus quer com as nossas vidas. Mas se nós não prestarmos atenção e vivermos o que nós estamos vendo, você desanima. Você que é empresário, daqui a uns dias você fala, eu vou fechar a empresa porque está difícil trabalhar. Você que trabalha fala assim, eu vivo com medo porque daqui a pouco eu posso perder o emprego. E tudo isso, querido, pode acontecer com todos nós. Mas eu quero te lembrar que a palavra de Deus nos garante que tudo é comum para todas as pessoas. Porém, os filhos de Deus têm um socorro para pedir quando ele precisa. E o socorro está no Senhor Jesus Cristo, na oração, na aplicação da tua inteligência. Quantos dias que nós passamos sem falar com Deus? Quantas horas do dia? Eu creio que a gente não tem mais essa ação de passar um dia sem dar um glória a Deus, né? Espero que não. Mas quantas vezes que nós passamos horas sem dar glória a Deus, mas reclamamos, mas murmuramos, mas vigiamos a vida dos outros, né? Queremos entender por que uma pessoa vai bem e a gente não vai bem. E o salmista foi muito feliz quando ele escreveu que quando eu fiquei olhando a vida dos outros, eu esqueci da minha. E o pecado, quando entra em nossa vida, começa a apodrecer nossos ossos. E os ossos podres, você sabe por que o osso de um ser humano ele se torna podre? Porque não tem mais irrigação do sangue dentro dos ossos. E às vezes nós estamos morrendo porque não estamos deixando a palavra de Deus falar nos nossos corações. Começamos a viver uma vida mecânica. E uma vida mecânica é uma vida que vai atrapalhar, porque todo o segredo da nossa vida começa no âmbito espiritual. E o texto que nós lemos hoje, o cara era filho de Abraão, o pai da fé. E ele cresceu vendo Deus operar na vida do pai dele. E ele seguiu os conselhos do pai. E o mesmo Deus que abençoou o pai, começou a abençoar ele por amor ao pai. Aí você fala, então não foi por causa de Isaac? Porque Isaac continuou a obediência do pai. Então quando você continua a obediência da palavra, o Deus de amor que abençoou a Jesus Cristo vai abençoar as nossas vidas. Porque por amor a Jesus Cristo que nós chegamos a sermos salvos. Não sei se isso te faz a refletir algumas coisas na vida, que nós não somos salvos pelo sacrifício que nós fazemos. Nós não somos salvos pela força que nós fazemos. Nós somos salvos pela obediência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa obediência, muitas vezes, Satanás quer tirar de nossa mente. Quer argumentar a nossa parte maligna, porque você sabe que todos nós temos o mal dentro de nós. E Paulo fala isso em Gálatas 5, quando fala que a carne com o espírito batalha o tempo inteiro. E muitas vezes quando a gente deixa a carne crescer, é o dia que a gente ora menos, é o dia que a gente está mais crítico, é o dia que a gente reclama mais. E não adianta reclamar, tem que se prostrar aos pés do Senhor. Todo dia tem defeito, todo dia tem coisa ruim, mas todos os dias a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. E quantas vezes que nós deixamos a bênção de Deus para abraçarmos as obras do diabo. Isaac viu isso de perto, porque ele estava em uma terra que Deus mandou para lá, e ele foi.
E quando ele foi para aquele lugar, Deus abençoou a vida dele. E eu quero dizer para você, aonde nós estivermos, Deus vai nos abençoar. Porque o segredo não era a semente que ele estava plantando, era a bênção de Deus na vida dele. Porque a palavra de Deus garante que aonde nós colocarmos as nossas mãos, a coisa seria abençoada. Porque a mão é um simbolismo de um corpo. Se você analisar criticamente a palavra de Deus, você vai ver que Deus não manda pôr a mão para expulsar demônios, mas manda pôr a mão para curar. E pôr a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. E os demônios serão expulsos pelo nome de Jesus. Você vê que muitas vezes a gente faz ao contrário. Isaac, nessa situação, ele começou a plantar. Naquele tempo, Deus fez ele colher a plantação que ele fez 100 vezes mais do que ele plantou. É uma matemática certa? Não. Porque em outro texto, o pai dele havia plantado a 30, 60 e 100. Ele já foi para o 100. Você percebeu como Deus traz a bênção sobre a tua vida? É só obedecer. 30, 60 seria 90. Por que ele recebeu 100? Porque Deus fez ele plantar até o dízimo que ele ia dar. Você percebeu que as coisas que nós devolvemos para Deus, é Deus que nos dá? A matemática dessa plantação era 30, 60 e 90. Quando você faz as coisas em amor ao Evangelho, não é sacrifício ser dizimista e ofertante. É apenas questão de obediência. Porque tudo que nós ganhamos foi Deus que nos deu. Se nós retornarmos ao princípio da nossa inteligência, nós vamos ver que todo o produto manufaturado na face da terra vem da terra. É tudo que Deus que dá. E por que nós criamos dificuldade diante de Deus? Porque Satanás tem entrado em nossas mentes e tentado fazer não obedecer a palavra, mas a vontade da carne. E quando somos impulsionados pela vontade da carne, nós estamos sendo conduzidos por Satanás. E Satanás, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte A, diz o quê? Que o ladrão vem para quê? Para 3 coisas: matar, roubar e destruir. E quantas dessas coisas se manifestam na nossa vida? Porque estamos dando ouvido às coisas malignas e não às coisas de Deus. O dízimo e uma oferta é infinitamente menor do que nós ganhamos. Ah, pastor, mas uma vez um amigo meu foi numa igreja, viu? É problema do teu amigo com aonde ele foi. Se distorcem o evangelho, estão sugando pessoas, desculpa, este lugar não foi constituído para isso. Esse lugar, essa comunidade está aberta para te ensinar a palavra de Deus, para vivermos o melhor de Deus nessa terra. E o melhor de Deus não tem sacrifício, tem obediência. E o cara foi tão abençoado quando está na presença de Deus, que ele estava numa terra que o rei pediu para ele ir embora. Falou assim, cara, some daqui, porque, irmãos, ele estava riquíssimo, diz a palavra de Deus, mas ele não se metia na área governamental, mas o rei ficou com medo. Aliás, o povo hebreu ainda não era Israel. Lá, um pouco para frente, você vai ler, depois de José, porque José foi um cara também abençoador. E depois que José morreu, o povo hebreu, naquele tempo ainda era o povo hebreu, estava no Egito. O cara que assumiu o lugar de José, que não era da mesma linhagem de José, chegou para Faraó e falou assim: meu irmão, é o seguinte, escraviza esse povo porque eles já estão mais do que nós. Esses caras multiplicam e tudo que eles fazem está sendo bem feito. Daqui a pouco eles engolem a gente com bota e tudo. Foi aí que veio o peso sobre o povo hebreu, que daí Deus levantou Moisés para tirar eles de lá. Porque aonde você está, aonde eu estou, é para ser um lugar abençoado, se nós tivermos o poder de Deus e o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? É para ser, não é para ser diferente. Lá na empresa você tem que ser o melhor, não é porque você quer ser o melhor para se aparecer, é porque você vai se destacar, porque aí um dia você vai falar assim, porque Cristo tem me abençoado, e aí o papel do cristão aparece. Você percebeu que pregar o evangelho não necessariamente você precisa falar, você precisa se comportar como Cristo. E o comportamento traz à nossa lembrança as atitudes de Jesus. E Jesus de Nazaré, enquanto homem na face da terra, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Leia a Bíblia não de um jeito sentimental, mas leia de um jeito crítico do que Jesus passava.
Foi afrontado, foi cobrado imposto, foi encurralado. Tudo que Satanás faz através do mundo faz conosco, fizeram com Jesus de Nazaré. Porém, em tudo ele se saiu bem, porque ele tinha uma coisa na cabeça dele. Ele estava aqui como homem, e como homem ele não quis ser mais do que Deus. Como homem ele foi obediente, e foi tão obediente ao pai dele que ele chegou à morte de cruz. Era o final de todas as pessoas. Contudo, irmão, Satanás nem sabia que Jesus de Nazaré era o Cristo. Amém? Você já leu desse jeito a Bíblia? Ele não sabia. Ele não sabia porque em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentar Jesus, ele ficou propondo só coisas do mundo. E geralmente coisas que mexem com a cabeça do homem. Olha, vou te dar o governo sobre todo mundo. Jesus olhou e respondeu com palavra. Olha, se você é o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Jesus com a palavra. Vou te dar toda a riqueza, Jesus com a palavra. E o que está faltando hoje para nós? Palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar na mente. Quando você for afrontado com algum problema, a Bíblia tem que, como se fosse a tela do teu smartphone. Clicar. O que Jesus fez nessa situação? Faça igual. Ele venceu, nós também venceremos. Amém? Irmãos, Jesus venceu e nós como cristãos também vamos vencer. Não quer dizer que não vamos passar pela situação. O rei chegou para Isaac e falou assim, velho, pega as tuas coisas e zarpa daqui. Porque você está mais poderoso do que eu que sou rei. Ele foi embora, irmãos. Irmãos, ele foi tocado daquela terra. Mas a bênção de Deus estava com ele. Aonde ele foi caminhando, o pai dele também já tinha caminhado. Só que as bênçãos que o pai dele proporcionou para aquela terra, os homens entulharam. Ele começou a reabrir os poços, e aonde ele abria poços, a água brotava. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta manhã, que essa semana Deus vai fazer milagres sobre a tua vida, e coisas que estavam perdidas, coisas que já tinha sumido do teu pensamento, você vai orar, você vai tocar, e a bênção do Senhor vai se manifestar, porque o Senhor é o teu pastor, e o Senhor não vai faltar sobre a tua vida. Amém? Mas para tudo isso tem que ter humildade. Amém? Ah, pastor, então eu vou ter que andar com o cabelo despenteado, a irmã não vai passar maquiagem para sair de casa? Não. Humildade não tem nada a ver com um aspecto físico. Humildade tem a ver com o aspecto interior. Humildade está ligado a atitudes. A humildade não é você ser relaxado. A humildade não é você ser desleixado. Ou desleixado, né? A palavra mais certa. Humildade é tudo que você for fazer, você depender de Deus. Aí você é uma pessoa humilde. Porque o que está nos derrubando, o que está matando o homem, é a arrogância. É a prepotência de achar que a gente pode fazer alguma coisa. A gente não pode fazer tanta coisa. Por exemplo, a gente não pode fazer crescer o nosso cabelo. A gente não pode aumentar de estatura. Ah, eu queria ser mais alto. Tua genética é essa, queridinho. Se contenta com o teu tamanho e dê graças a Deus. Você podia ter tanto cabelo quanto o Márcio. Né? O Márcio, tanto cabelo que tem, ele tem que passar a mão assim e usar gel número 4, cola. Que eu vendo. A gente não consegue fazer isso. E tantas outras coisas que a gente pensa que faz e não faz. E quando a gente pensa que faz e não faz, a gente vai na nossa prepotência. E quando somos prepotentes, não somos humildes. Sem a humildade você não vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Talvez seja uma das respostas que você veio procurar nesta manhã, nesta casa de oração. Isaac foi extremamente humilde. Aí ele abria a poça. Aí a turma vinha e brigava por causa dos poços dele. Irmãos, ele tinha direito de retrucar ou não tinha? Irmãos, o cara saiu riquíssimo. Com muitos rebanhos, com muitos servos. E aonde ele parou, que o pai dele havia parado, que o pai dele tinha sido abençoado, ele pôs a mão, foi abençoado de novo. As pessoas vinham brigar por causa daquilo. Ele tinha direito de meter a boca ou não? Você acha que um cara riquíssimo como ele não estava bem preparado? Estava.
Porém, em cada lugar que ele abria um poço e a turma reclamava, o que ele fazia? Ia embora. Aí parou em outro lugar, foi lá, abriu novos poços, desentulhou os poços. E muitas vezes desentulhar as coisas é problemático. Porque desentulhar remete a você voltar ao passado, a resolver coisas que não haviam sido resolvidas, a mexer na nossa cabeça, talvez em feridas que estão abertas, e a gente não consegue curar. Porque Deus tem um remédio para cada situação. Muitas vezes nós não queremos passar o remédio. E o remédio muitas vezes é ficar quieto, e ele passou por tudo isso. Aí ele vai em muitos lugares, e aonde ele ia, a turma pegava no pé dele. Ele podia brigar, ele pegava a turma, gente, levanta acampamento aí, vamos embora, e ia embora. Até que chegou no lugar que aí ele abriu e ficou bem feito. Aí ele chamou aquele lugar de um lugar onde Deus havia abençoado ele. E ele chamou aquele lugar como? Como é que ele chamou aquele lugar? Lugar espaçoso. Reobote. Fala assim, eu nessa manhã quero ter uma semana espaçosa. Pastor, mas ter uma semana espaçosa na vida financeira era tudo o que eu queria. Deus quer te dar. Ter uma semana espaçosa na vida sentimental, parar com aquele negócio de não dormir à noite. Você já pensou que isso é uma obra maligna? Salmo 4, versículo 8, você lembra, né? O que diz? Em paz deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. A noite que você não dorme bem, você levanta de mau humor. Tem gente que tem mau humor por falta de dinheiro, é outra praga. Porque não adianta você ficar mal-humorado quando você não tem dinheiro. Quando você está sem dinheiro, você tem que lembrar, por que eu estou sem dinheiro? Tenho sido dizimista, ofertante, tenho confiado a minha vida financeira em Deus, tenho gastado menos do que eu ganho, ou estou sendo um cara consumista como todo mundo? Porque tem coisas que a gente pode ter, que a gente precisa ter e não pode ter naquele momento. Não é feio nenhum adiar para o ano que vem. Mas às vezes a gente quer ter coisas que a gente não pode ter naquele momento. E às vezes Deus está te avisando, não faça, você quer fazer. E Deus não vai, irmãos, por gentileza, Deus não vai colocar corrente na mão de ninguém. Deus não vai te levar como escravo ao tronco, amarrar teu pé e tua mão para que nós não façamos as coisas. Deus nos dá liberdade, porém dentro da liberdade tem a responsabilidade daquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós queremos que Deus dê as coisas que nós não estamos agindo de acordo. Mas essa semana eu quero declarar essa palavra de bênção sobre a tua vida. Eu quero que você encontre um lugar espaçoso na tua vida essa semana. Amém? Você já pensou a tua mesa mais espaçosa, a tua sogra almoçar com você todos os dias? Ô Luiz, parece que eu ouvi um amém seu. Ouvi, né? Amém, olha lá. Amém. Aline, mamãe, a semana inteira em casa, almoçando. Que bênção. Né, Miriam? Júnior, semana inteira. Eu vou estar trabalhando aqui, você almoça em casa com a Camila. Irmãos, e Deus quer esse lugar espaçoso para nós. Mas para esse lugar espaçoso aparecer, você precisa mudar dos lugares onde estão te importunando, sem discutir, sem requerer defesa, sem requerer direitos. Isaac não brigou por nenhum dos poços do pai dele, até que um dia ele abriu um poço, e aquele lugar foi o poço dele, e aquele lugar se tornou espaçoso para ele. Ele tinha direito de falar, não, meu pai já passou por essa terra, e esse poço tem a marca do meu pai, tinha os nomes que meu pai deu para esse poço, e aqui eu vou ficar, e se vocês vierem nós vamos guerrear. Viu, Satanás está querendo mexer com o teu intelecto, para você ficar parado guerreando em um lugar. E quando você para, você não progride. Quando você não progride, você não avança. Quando você não avança, Deus não pode fazer nada, porque a palavra de Jesus falou que os sinais seguiriam aqueles que crescem. E sinais seguir nos manda andar, não manda parar. Amém? E quantos de nós que estamos parados em feridas da vida? Ah, a pessoa me fez isso tal dia. Fulano pegou meu dinheiro emprestado, não pagou até agora, esse dinheiro está me fazendo falta. E você focou
a tua inteligência só num problema. E você está parado na vida por causa do problema. Querer entender por que aconteceu. Isaac podia falar, pô, mas se meu pai cavou, por que esses caras vêm me perturbar? E nesta manhã, eu quero que você saia dos lugares entulhados. Saia dos lugares problemáticos. Tire a tua cabeça do problema. Foque na cruz do Calvário. Foque no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Busque primeiro o reino de Deus. Não é o nosso reino, não é a nossa vontade, não é o nosso querer. E por gentileza, não estou lhe falando que não temos direito. Não é isso. Não estou falando que nós não temos direito de pensar. Muitas vezes temos direito de esbravejar. Está tudo dentro do contexto da nossa vida. Mas passou esse momento, use a razão de novo. Porque você percebeu que nós somos muito emocionais e podemos dividir entre emoções e razões. E quando sofremos uma decepção ou quando sofremos uma alegria muito grande, é coerente um espaço de tempo você se dedicar àquilo. Por exemplo, quando você perde alguém da família, você tem um tempo de luto. Aliás, a irmã Tereza, essa semana tivemos lá na casa dela, o pastor Valdir partiu, e é completamente normal para os filhos o tempo de luto. É um tempo. Mas daqui a um tempo, esse luto vai se diminuindo, e a gente lembra das coisas boas que vivemos com aquelas pessoas. E a vida continua, não ficamos parados ali. Ah, recebi o salário, nossa, hoje eu estou alegre. Tudo bem, você tem um tempo de alegria, tem gente que não dá tempo nem de tirar do banco. Viu o extrato, puxa o segundo, já tirou. Mas é um espaço. Muito curto, né? Mas é um espaço. E todos têm espaço na vida. E quando nós vivemos esses espaços, tem que se viver. Mas você tem que viver na razão. Nós temos que viver a razão. E a nossa razão se chama Jesus Cristo. A nossa razão se chama: eu estou caminhando para a minha vida eterna. As coisas desse mundo são extremamente passageiras. A tristeza e a alegria vai passar. O que vai me manter em pé é a cruz do Calvário vazia. Porque lá eu sei que Jesus Cristo venceu. E nós temos que caminhar para isso. Isaac ficou naquele lugar muito bom, um lugar espaçoso, prosperou naquela terra, mas ele novamente subiu para Beceba. E naquele dia o Senhor apareceu em sonho para ele novamente e falou tudo o que falou para ele: vou te abençoar, multiplicarei a tua prosperidade em consideração ao meu servo Abraão. E ali novamente ele construiu mais uma coisa, um altar. E mais uma vez ele cavou um poço. Irmão, será que cavar poço é fácil ou é difícil? Quem já viu cavar um poço? Ou melhor, quem nunca viu cavar um poço, levanta a mão. Você não tem nem ideia do que é cavar poço, levanta a mão. Irmãos, existem algumas ferramentas, eu tenho duas aqui, se você quiser treinar, chama-se picareta. Ela tem um cabo assim dessa altura, um lado... Quem é que está aí? Se tivesse uma foto de picareta para te mostrar, eu ia te mostrar hoje. E aquilo ali você faz a dimensão do poço que você quer abrir e começa a cavar. Aí você precisa ter uma picareta e uma pá. A pá é uma ferramenta que você tira a terra. E daí você vai aprofundando aquilo ali. Irmãos, cavar poço é uma arte. Você não pode cavar torto, você tem que usar um plumo para você ir fazendo o corte da terra, né? Dependendo se a terra não for muito sustentável, você tem que ir pondo um anel de concreto nesse poço. Aí você vai descendo os anéis e vai cavando, e vai descendo o anel e vai pondo em cima. É um serviço difícil. É a mesma coisa que cavar uma fossa. A diferença é que a fossa você ora para não achar água, né? Que é para colocar os detritos ali, depois ser esvaziado. E o poço você tem que cavar para você achar água. Mas a bênção sobre a vida de Isaac era tão grande que, além de fazer o altar, ele cavou um poço naquele lugar para agradecer a Deus. Mas o poço demanda tempo. E tempo muitas vezes requer paciência. E aí Paulo vem ensinando uma sequência de coisas em Romanos capítulo 5, que eu não vou entrar nesse tema hoje. E muitas vezes nós estamos num tempo de cavar um poço para vermos as coisas boas, mas não temos humildade.
Porque cavar requer trabalho, e trabalho requer esforço, e esforço requer ter paciência para a coisa. Que as coisas não acontecem em nossa vida de um dia para o outro. Mas Isaac, além de ser humilde, ele tinha paciência. Aí você falava assim, pastor, mas ele tinha paciência porque não era ele que cavava, eram os servos dele. Tudo bem, mas aqueles servos poderiam estar fazendo outra coisa. Demandou um tempo e pessoas ali para fazer as coisas. E naquele dia ele subiu de volta para aquela terra aonde ele havia sido expulso. E quando ele chega na terra, lá naquela terra, o rei volta a falar com ele. Ainda trouxe, tipo assim, um cara que era o segundo do rei, o chefe do exército, para conversar com ele. E daquilo do que Isaac lhe questionou, ele falou assim, viu, você veio aqui de novo na minha terra? Isaac não levou em conta a afronta do rei e falou assim, eu vim aqui porque o Senhor me mandou estar de volta nesse lugar. Sabe por quê? Deus estava aperfeiçoando o caráter dele. O rei que tinha expulsado ele, volta a ele ainda muito rico. Ele podia ser arrogante mais uma vez. Mas ele voltou, fez as pazes, perdoou os caras e ainda lhe ofereceu um banquete. Não tente lutar contra o inimigo que você não vê. Agrade a Deus. Viu? Não tente lutar contra Satanás. Deixe que o exército de Deus lute contra Satanás. Se apegue em servir a Deus e fazer as coisas boas. Porque Deus vai cuidar da tua vida e aonde você estiver, você vai ser uma pessoa abençoada. Amém?